Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, sofremos alguma decepção. Às vezes somos decepcionados por amigos, por familiares, por colegas, conhecidos, desconhecidos. Ou seja, várias vezes somos decepcionados. E dói muito ainda quando é alguém muito próximo a ti. Aí sim dói, mas dói mesmo. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma das piores decepções amorosas que eu já sofri na vida. Foi algo muito duro. Foi algo muito duro, muito terrível. Mas, como sempre, antes de imaginar as coisas e chegares a qualquer tipo de conclusão, eu te peço, vê o vídeo até ao final e depois deixa aí a tua opinião, se você achar pertinente. Por que eu quero contar essa história? Porque ontem... Não, mas antes disso, faça algo. Se não está subscrito no canal, subscreva, ok? Aproveita, já se subscreva, deixa um like sempre, deixe algo nos comentários. O canal é pequeno ainda, só tem subscritores, 12 ou 10 talvez, já não lembro, mas enquanto eu estou a gravar o vídeo temos apenas 10 subscritores. Mas se você ajudar a compartilhar, deixar um like, a comentar, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas, ok? Então dê aí uma help, ajuda aí. Voltando para a história, ontem eu publiquei uma foto no story do meu Instagram e a primeira pessoa que visualizou a foto que eu publiquei no story foi alguém que participou dessa, chamamos assim, dessa decepção. E eu me lembrei da história, eu disse, uau, eu acho que faria uma boa história para o meu canal do YouTube. Já que aqui temos falado de coisas assim, algumas histórias bizarras, coisas que aconteceram. Então eu decidi gravar o vídeo, tá? Me lembrei da história, decidi gravar o vídeo. Isso é algo que aconteceu entre 5 a 6 anos por aí. E na altura, isso me doeu. Me doeu muito, muito mesmo. Me decepcionou muito. Mas, claro que depois superei, né? Como qualquer coisa, como qualquer situação, a gente sempre supera. Para fazer isso um pouco mais divertida também, eu vou dar nome às personagens da história, ok? Mas óbvio que não vou usar os nomes reais. Eu vou usar nomes fictícios. Nessa história, uma das personagens principais se chama Filipa, ok? A Filipa. A Filipa é a causadora dos maiores problemas que aconteceram nessa época. Mas como sempre, para conseguirmos entender e entrar melhor na história, eu vou dar um go back para os anos anteriores para tentar entender assim, entenderem o impacto que isso teve na minha vida. Eu desde pequeno, assim, desde criança, sempre fui uma pessoa muito sensível, fisicamente, emocionalmente, e tanto que eu cresci ouvindo muita música romântica brasileira. Quem é dos meus tempos sabe, eu cresci ouvindo Zezé de Camargo, Luciano, KLB, essas bandas brasileiras que eram bem românticas mesmo. Alexandre Pires, Leonardo, coisas assim. Roberto Carlos, Robertas Miranda, Sandy Júnior. Se eu continuar a falar aqui, a lista não para. Então eu era tão sensível e quando eu me apegava por uma pessoa, aquilo era me apegar mesmo. Mas obviamente que isso era coisa de adolescente, não era coisa de adolescente. E à medida em que eu fui crescendo, eu continuei a crescer com essa mentalidade. Continuei a crescer muito sensível. Então quando eu chegava a ter um caso com alguém, óbvio que eu ia, né? Eu me metia nessa relação com tudo. Mas depois eu descobri que não era bem assim. Mas já vamos chegar aí. Então, quando eu saio, quando eu faço a minha viagem de Angola para Cuba, eu saí com um pensamento por causa da cultura. E quando eu cheguei em Cuba, também cheguei lá e encontrei uma realidade totalmente diferente. Em que aspecto? Eu era do tipo que estava habituado que quando eu gosto de uma menina, eu tenho que desfrutar do processo de conquista, não é? Tenho que ficar semanas, talvez meses, conversando com ela, mandando mensagens e tal, para depois ver o que acontece. Até vou dar aqui uma curiosidade. Houve um tempo, aqui fazendo um parênteses, houve um tempo que eu não queria ter namorada, não queria ter nenhum relacionamento, mas eu duvidava de mim.
duvidava e eu me perguntava, será que eu sei conquistar? Então fazia o quê? Calma, vou fazer um teste. Daí eu conhecia alguém, começava a conversar com essa pessoa, mandava algumas indiretas e depois eu dava conta que essa pessoa tá a ceder. Quando eu notava que a pessoa já tá a ceder, então eu me afastava. E eu sei que isso é mal. Algumas das minhas amigas, se verem esse vídeo, talvez vão me ofender, porque isso é terrível. Eu fazia isso, claro, era criança, não sabia o que eu fazia. De um certo modo eu brincava com os sentimentos das pessoas. À medida em que eu fui crescendo, então, gostava de desfrutar esse processo, conquista e tal, passo a passo. Quando eu fui para Cuba, lá a coisa era diferente. Lá, digamos que as coisas eram vum-pá, era muito rápido, as pessoas se conheciam num dia, no segundo já estavam aí, se calhar até intimidade, a trocarem beijinhos. E eu vivendo essa nova realidade, não consegui me adaptar assim de forma tão rápida. Então quando eu conhecesse alguém, se uma menina, eu queria também desfrutar daquele processo, ia lento, tentava conhecer, mas as coisas não funcionavam. Por quê? Porque elas, muitas, e não digo todas, ok? Muitas delas estavam habituadas a terem relacionamentos também assim, relâmpago, ou seja, preferiam, se podemos dizer de forma vulgar, preferiam de homens safados. E eu, obviamente, não era safado, eu era bem comportado, eu era uma pessoa que valorizava os sentimentos das pessoas. Eu era uma pessoa que se preocupava com o coração das pessoas, até um certo ponto. Então eu conheci alguém, essa pessoa era minha colega de sala na universidade, e logo no primeiro dia que eu vi essa pessoa chegar, a entrar na sala, no caso a Filipa, logo que eu vi a Filipa entrar na sala, eu disse uau, porque ela era linda, assim, alta, um corpo de modelo e tal, bonita, cabelos escuros, longos, olhos profundos. Tô a inventar algumas coisas. Quando ela chega na sala e eu vi, pra mim essa Filipa era a mais linda da sala, porque isso foi no primeiro dia de aulas. Logo vi, eu disse uau, ela realmente é a mais linda da sala. Daí então eu tive um desafio. Eu disse, vou conquistar essa moça, claro, a meu modo, do meu jeito, assim, calma e tal. E qual é a forma que eu utilizei para supostamente conquistar a moça? Bem, eu utilizei a minha técnica de sempre, que eu sempre usava. Estou aqui a revelar todos os mambos. Primeiro, me aproximava da pessoa, tentava conhecer, conversava e assim conseguia entender a pessoa. E através do que essa pessoa me contava, eu já sabia como atacar, né? Então fiz já uma loucura. Logo no primeiro dia de aula, eu vou e me sento do lado dela. Sentei do lado dela e a partir daí começamos a conversar. Começamos a bater papo e tal. E eu vi que ela era uma miúda simpática. E tal. Conversamos. E eu comecei a mostrar interesse. Como eu era respeitoso, assim, sempre regrado, eu pergunto pra ela, tu tens namorado, estás numa relação? E ela me disse sim, eu tô num relacionamento. E se tem algo que eu fazia, quando eu me aproximava a uma menina, sempre que ela me dissesse que tá num relacionamento, automaticamente eu parava, porque óbvio que não ia fazer com que essa pessoa estragasse o relacionamento dela com outra pessoa por causa de mim. Eu não queria ser o motivo da destruição de nenhuma relação. Então, quando ela me disse que estava num relacionamento, daí eu pausei. Mas, quando ela me disse isso, ela também mencionou o seguinte, disse, olha, eu tô num relacionamento, mas normalmente os relacionamentos que eu tenho não são muito duradouros. Por quê? Ela já me fala, porque normalmente os homens se apaixonam por mim e eu não suporto que os homens se apaixonem por mim. Eu disse, ok, interessante. Daí eu aprendi, eu disse, então, Zuzi, não te apaixones. Passaram alguns dias, nós aí nas calma, a estudar e tal. Eu já não toquei no assunto, já não mostrei interesse, mas claro, éramos bons amigos. De repente, de um dia, numa segunda-feira, a miúda vem na sala de aula e vejo ela trocando amansos e beijinhos com outro colega da minha sala. E isso lá era normal.
países latinos é normal que as pessoas se agarrem no corredor, se beijem, era normal. Coisa que para nós até era um pouco estranho também, mas já estávamos habituados. Daí eu olho naquela cena e eu fiquei... Calma aí. Eu desisti dessa miúda porque estava numa relação. E eu sabia que o namorado não era aquele, não era o meu colega, mas agora aparece se beijando com esse colega. E aí então todos os meus amigos, os meus colegas que sabiam que eu estava interessado por ela, que eu estava numa missão de conquistar essa miúda, começaram a se burlar de mim, começaram a me rir e tal. Me lembro que o cara que ficou com ela, nós lhe chamávamos super-homem. Começaram a me rir, dizer, oi, te deram do ar, o super-homem levou a embora, super-homem é mau. E todo mundo ficou aí a falar do super-homem, eu disse, uau, que loucura. E eu fiquei tão chateado que eu parei de falar com a menina. Mas essa não foi a maior decepção. Calmem que a história ainda continua. Eu fiquei então calmo, eu disse, bem, o que aconteceu? Essa miúda me disse que estava num relacionamento e agora aparece com outro, então melhor me afasto. Eu me lembro exatamente 3 dias, passaram apenas 3 dias e fui na sala, assim, me sentei. Acho que a relação dela começou na segunda-feira, ok? Passou a terça, quarta-feira. Na quinta-feira eu cheguei cedo na sala como sempre, mas já não falava com ela e eu vou e me sentei assim na carteira onde eu sentava. Já não me sentava com ela porque depois de um tempo mudamos de sala e não me sentava com ela. E quando eu me sentei, de repente eu vejo ela vindo em minha direção. Chegou, olhou para mim e me diz, por que já não estás a falar comigo? Olhei para ela com uma cara assim de arrogância e digo, espera aí, tu tens coragem de vir aqui e me perguntar por que eu deixei de falar contigo? Daí ela fala, é por causa disso aí que você tá a ver? Isso aí não é nada. Eu disse, como assim? Como assim não é nada? Se eu tô a te ver você a se beijar com outro colega aí. Ela disse, olha, sinceramente falando, esse foi um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida e eu já terminei com ele. Ele é um louco, é um maluco, não bate bem, ficou aí a chamar nomes no rapaz. E eu me lembrei das palavras dela dos relacionamentos relâmpagos. Eu disse, definitivamente você não bate bem. Mas então nessa manhã estávamos prestes a começar a aula, entra um professor na sala, então ela disse, vamos falar mais tarde. Eu disse, ok, tá bom, mais tarde vamos falar. E daí ela então se foi sentar em outro lugar, né? Porque depois, mais tarde, continuaríamos a falar. Pessoal, eu tô aqui a ver que esse vídeo vai ficar muito extenso. Eu quero tanto contar a história completa, mas já vejo que vai ficar muito extenso o vídeo. Então eu vou parar por aqui, ok? Vou parar por aqui, ou seja, eu vou continuar a gravar agora, vou fazer a gravação completa, mas vou dividir o vídeo, ok? Vou fazer 2 vídeos. Esse vai ser o primeiro e a parte 2 vai ser depois. Vou postar talvez em dias seguidos ou semanas seguidas. Yeah. Mas esse vídeo para por aqui. A história só tá a começar porque realmente a maior decepção vem na frente. Quem conhece a história, os meus amigos que me conhecem já sabem, já devem estar a imaginar. Mas eu vos convido, vem o próximo vídeo onde eu termino a história, ok? Obrigado para você que viu o vídeo até aqui, que deixou o like, que se subscreveu. Te espero no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!